Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a professora autista, disléxica, descálcula, tenho TPS. Falamos muito sobre isso aqui neste canal. E me conta, vocês gostaram do meu novo visual? Eu acho que eu estou hiper focada em chapéu. Definitivamente eu estou hiper focada em chapéu, porque eu estou usando muito chapéu. Bom, gente, como vocês já leram no título do vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre as coisas que dificultam o diagnóstico e que sempre acaba sendo uma barreira, já que ontem eu postei lá no app vizinho que você tem que me seguir, porque lá eu sempre tô conversando com vocês, colocando story, reels todo santo dia. Então, você tem que me seguir lá, me segue lá. Lá eu falei sobre como o diagnóstico mudou a minha vida e que as pessoas que dizem que é rótulo, esse foi o melhor rótulo da minha vida. Mas sem mais delongas, já se inscreveu aqui no canal, já comentou, já me seguiu. Bora para o vídeo. Eu resolvi fazer esse vídeo porque simplesmente as pessoas sempre chegam e se deparam com situações de invalidez. Sim, nós costumamos ser invalidados quando chegamos simplesmente com a hipótese de que poderia talvez ser autismo na nossa vida, ou quando a gente chega no psicólogo, psiquiatra, neuro e fala: eu acho que eu tenho alguma coisa, que talvez os problemas que eu tenho sejam além de traumas e sim transtornos e deficiências. Então, quando a gente fala sobre isso, muitos médicos, até hoje ainda, infelizmente, acabam falando: não, jamais, você já tem uma vida, você namora, estuda, é casado, tem filhos, ou fala, ou até mesmo como eu mesma ouvi, você olha nos olhos, então você não tem nenhum transtorno. Então, parabéns, eu não tenho mesmo um não, eu tenho vários. Então, é sobre isso que eu quero falar. Principalmente se você do lado daí passou por alguma situação de ser invalidado dentro do consultório médico, você não está sozinho, porque isso já aconteceu comigo e foi bem complicado. E tem até um vídeo bem complexo que eu digo o preconceito que eu sofri, vai estar linkado em um desses lados aqui, eu nunca sei qual o lado certo. Vai lá ver porque o negócio foi meio brabo. Mas coisas que acabam atrapalhando muito o diagnóstico, eu quero que você mande esse vídeo para pessoas que sempre fazem aquela piadinha ou acha que você não é autista o suficiente ou que todo mundo é autista. Bom, o autismo, ele é feito de comportamentos humanos. É um transtorno do neurodesenvolvimento e é um transtorno, né, uma condição comportamental. E sim, é claro que os meus comportamentos são como você, os seus comportamentos que não é autista. Porém, entretanto, todavia, são em graus, intensidades e combinações diferentes, resultando em prejuízos significativos. É isso que faz eu ser autista e a pessoa que está assistindo ou qualquer outra pessoa que não tem esse diagnóstico, ela não ser autista. Eu tenho um vídeo falando sobre os pilares do autismo também. E não é apenas um comportamento, são vários comportamentos. Então, quando uma pessoa simplesmente fala pra você que você olha nos olhos, que você casou, que você estudou, que você faz suas coisas, viveu uma vida e por isso você não é autista, isso é capacitismo. Capacitismo é crime, né? Mas é porque a pessoa acredita que aqueles comportamentos são comportamentos que qualquer pessoa tem. E daí que vem o todo mundo é um pouco autista. Mas isso, nossa, essa fala assim, ela me dá uma gastura tão grande, gente, vocês não têm noção. Quando eu falo sobre o autismo, eu falo de combinações e comportamentos que traz prejuízo na minha vida. Eu posso estar fazendo contato visual, outro autista pode não fazer. Eu posso falar, outro autista não falar. Eu posso namorar e outro autista não. Eu posso estudar e outro autista não. Eu posso trabalhar e outro autista não. E vice-versa, porque eu tenho amigas autistas que eu fiz hoje na internet que fazem coisas incríveis que eu não consigo. E tem o oposto também. Eu faço algumas coisas que elas não conseguem. E principalmente quando se fala de mulher. Mulher é usado muito masking, mulher usa muito uma camuflagem ali, fingindo que não é. Na verdade, a mulher autista, ela tem um sentimento que ela não sabe quem ela é. Eu cresci ouvindo falar sobre personalidade. Nossa, tal pessoa tem tal personalidade. Fulana se veste daquele jeito porque é personalidade. Ciclano fala daquele jeito porque, né, é o jeito dela. Quem era eu?
Eu passei uma vida sem saber muito bem quem era eu. Então é bem complicado quando a gente lida com situações como essa. Quando eu resolvi ir atrás do diagnóstico, eu me deparei com situações como essas de você não é autista, você tá na faculdade, Giovana, como assim? Você passou em primeiro lugar numa federal, como assim? E eu quero falar sobre isso, sobre abandonar uma faculdade com 6 meses faltando para formar. E se vocês querem esse tema, e é sobre o motivo é o autismo e o capacitismo, eu acho que agora eu tô pronta para falar. E se vocês quiserem falar sobre esse tema, comentem aqui. O que atrasa o diagnóstico? É aquele médico, uma das coisas, né, que antes mesmo de fazer qualquer teste, porque o autismo ele não é laboratorial e sim um diagnóstico clínico, então ele exige, ele tem que ter obrigatoriamente, gente, um teste de autismo. Tem que ser aplicado um teste na pessoa para saber o que ela tem. Porque até mesmo o transtorno pode ser confundido com outros. Então, o médico que olha para sua cara e fala não, com alguns argumentos irrelevantes, sem aplicar nenhum teste para descartar ou afirmar, porque também só olhar para você e afirmar também não é a forma correta, tá? Porque você pode ter outros transtornos e o médico achar que, é autismo, toma um laudo, trata e é isso aí, também não vai funcionar para você se você não é autista, tá? Isso vale para autistas que têm diagnósticos errados e pessoas que possuem outros transtornos com diagnóstico errado de autismo. Então, afirmar ou negar com qualquer tipo de argumento, sem ao menos fazer testes, está completamente errado. Isso é uma das primeiras coisas que atrasam o diagnóstico. Top 5, assim, das primeiras coisas que atrasam o diagnóstico. Porque se você passa por tudo e resolve buscar ajuda, o médico não deveria ser o empecilho. Outra coisa também que pode atrasar o diagnóstico é a comparação. Por algum motivo você está pesquisando sobre autismo, você está vendo aquilo e você acha que de alguma forma talvez seja o que você ou seu filho tem. Mas, como muitas pessoas na sociedade, elas vão cair no mundo de comparação. Mas eu acho que talvez algumas características se encaixem, mas eu não sou autista o suficiente. Isso atrapalha o diagnóstico de autismo, a comparação, porque eu jamais vou ser uma pessoa, uma autista igual a uma criança autista, ou a um homem autista, ou até mesmo a outra mulher autista. Exemplo disso, semana passada minha amiga estava aqui, ela é autista com TDAH e ela viaja sozinha. Eu não posso comparar a minha experiência com a dela, eu nunca viajei sozinha na minha vida e não sei se um dia serei capaz disso. Vou comparar eu a ela? Uma das duas é mais ou menos autistas? Não, mas se a gente compara, a gente cai naquele limbo de, meu Deus, eu não sou autista o suficiente. Será que eu tenho crise? Será que você sabe o que é crise? Também tem vídeo aqui, eu vou deixar salvo aqui na playlist de autismo, tá? Então assim, será que eu tenho crise? Será que eu sou autista o suficiente porque tal pessoa é e não fala? Ou também, outra já linkando no terceiro tópico de atraso do diagnóstico, é você verbalizar, falar sobre um possível diagnóstico para alguém e a pessoa simplesmente falar, não, você não é autista porque, eu conheço fulano e fulano não fala. Você desenvolve tão bem, eu só acho que talvez seja um TDAH ou dislexia. E isso cai num capacitismo tremendo, porque também, além de pegar o autismo e descartar com hipóteses de vozes da sua cabeça, você está diminuindo uma pessoa com dislexia e uma pessoa com TDAH, como se fosse coisas tipo, é só isso que você tem. Não, todo transtorno, tanto de aprendizado, de atenção ou do desenvolvimento, traz prejuízo. Porque se não trouxesse prejuízo, essa pessoa não teria esse transtorno. Por exemplo, a dislexia. É só dislexia. Tá. Se fosse só dislexia, eu não seria diagnosticada. Porque eu realmente tenho problemas seríssimos para leitura, para fala e para o desenvolvimento. Vocês vêm falando aqui, mas é diferente de eu falando pessoalmente. Eu travo, eu troco as letras, palavras. Eu tenho o meu prejuízo na fala e na escrita e na leitura. Eu passei uma vida inteira tentando aprender inglês, aprendi japonês, aprendi hebraico, aprendi italiano e espanhol, mas não consigo aprender inglês. E minha psicóloga já disse que é por conta da dislexia, por conta da mudança das letras. Então, assim,
Não é só dislexia ou só TDAH, a pessoa que não consegue nem lembrar de comer. E aí passa mal, fica doente e diversas outras coisas. Então, a comparação, ela invalida você e as outras pessoas na qual você está comparando. Outra coisa também que pode atrasar o diagnóstico de autismo, nesse caso agora, se você é pai ou mãe assistindo, é não aceitar que o seu filho pode ser diferente de outras pessoas. E que tá tudo bem, porque o diagnóstico não é sentença, mas achar que não, isso aqui é uma fase, não, isso aqui é uma fase, não vou aceitar, não, ele só é teimoso, ou perceber que o seu filho não come e você bater no seu filho para ele comer, em vez de parar e pensar, nossa, eu acho que não comer, ou só comer desta mesma forma, ou só comer esse mesmo alimento, talvez seja realmente um problema. Ai, essa criança que só assiste esse desenho e toda vez que eu quero mudar, ela tem uma crise de choro. Não é birra, talvez seja um problema. Então, começar a ver, não é que tudo que seu filho fizer, andou uma vez na ponta do pé, assistiu 2 vezes o mesmo desenho, é autista. Não. Mas a pessoa que convive sabe que você começa a ter comportamentos que traz prejuízo. Logo, você ignorar isso, você não está fazendo bem para você nem para ele. Pelo contrário, você está fazendo muito mal para aquela criança que possivelmente vai crescer sendo chamada de fresca, porque não come, ou tem o paladar infantil. Ou uma pessoa que, você é muito cabeça dura, rígida, você nunca consegue trabalhar, você nunca consegue namorar. Então, assim, quando a gente não sabe do diagnóstico, a gente é taxado de tantas coisas, E o próximo vídeo eu vou falar exatamente sobre também esses rótulos que a gente recebe, a diferença e o peso entre os rótulos, sabe? O que você prefere? Ter um rótulo de realmente a sua deficiência ou carregar um fardo nas suas costas de todos os rótulos que a gente recebe ao longo da vida? Porque eu recebi vários e vários e vários rótulos na minha vida inteira por simplesmente ser diferente. Se eu soubesse que era autismo, por mais que a outra pessoa não aceitasse, mas eu comigo mesma me perdoaria. Porque assim, claro que, por exemplo, na adolescência as pessoas não iam deixar de me chamar de esquisita. Porque hoje em dia tudo é motivo para bullying. Tudo é motivo para zoação, tudo é motivo para piada. Mas uma coisa eu tenho certeza que talvez eu falaria para mim mesma. Eu sou assim porque eu sou autista. O problema é que toda vez que alguém apontava algo muito diferente em mim, eu me questionava por que eu sou assim. Não tinha respostas. Então, todos aqueles rótulos que as pessoas davam para mim, eu carregava e selava eles em mim porque eu acreditava que eu era tudo aquilo. Hoje em dia, com muito trabalho de terapia e aceitação, amor próprio, autoconhecimento e o diagnóstico, eu sei o porquê que eu assisto inúmeras e inúmeras vezes Sheldon Cooper, porquê que eu escolhi o japonês como meu idioma, porquê que eu como e tenho que fazer sempre o café no mesmo copo, sabe, tipo, tudo certinho. Pelo menos eu sei o nome disso. Autismo, rigidez cognitiva, hiperfoco, STEAMs. Então, o que bloqueia o diagnóstico, que atrapalha o diagnóstico, atrapalha uma vida de qualidade. Atrapalha uma vida de amor, aceitação. E não tô romantizando, não é lindo e maravilhoso, porque tem horas que eu olho pro espelho e falo, por quê? Deus, eu nasci autista, eu não queria ser assim. Eu não queria ser assim. Quantas vezes eu disse que eu odiava o jeito que eu era, eu odiava o jeito que eu funcionava? Milhares de vezes. Gente, isso acontece. É que a gente não fica mostrando porque a gente não quer trazer a parte ruim o tempo todo nas redes sociais. Mas isso acontece. Algumas vezes eu conto pra vocês de como foram as minhas crises, mas eu jamais vou mostrar. Primeiro que quando tenho crise eu nem tô em condição de pegar o celular, imagina gravar. E eu prefiro contar do que me mostrar numa vulnerabilidade tão grande, sabe? Por isso que eu também sou um pouco contra pessoas que gravam crianças em crise, porque aquela criança vai crescer, ela vai entender. Mesmo que, ela é nível 3, tá? Mas ela pode ir para um nível 1 um dia e ver aquilo. Então, é um momento de muita vulnerabilidade. Então, não é romantizando, mas é simplesmente abraçar uma condição que eu tenho que não vai mudar. Já ouviu a frase de quando você não consegue derrotar o teu inimigo, você se alia a ele? É como se o autismo fosse o tempo todo uma coisa que eu não queria ter. Não queria ter. Se eu pudesse escolher, quando eu vim pro mundo, eu falei, não quero ser autista. Uai. Mas eu não posso mudar essa condição. Eu nasci assim e não vai mudar. Tem os lados ruins e tem as coisas boas também de ser assim. Pelo menos eu vejo algumas coisas boas em mim.
Quando eu me comparo a pessoas que não são autistas e que ficam em festas e bebem e fazem um monte de outras coisas, eu fico assim, nossa, que bom que eu não gosto disso. Tem um lado bom. Mas, já que eu não posso mudar a minha condição, já que não tem como eu escolher nascer de novo sem autismo, e que se eu ficar brigando com isso, quem vai sofrer sou eu mesma, porque o autismo é uma condição que está na minha cabeça, no meu corpo, em cada célula, no meu gene. Não vou mudar. Então, já que eu não posso mudar, eu me alio a ele. Eu tento viver com qualidade. O máximo de dias que eu posso viver com qualidade para que eu sofra nos dias que tem que ser sofrido, como dias de crise, dias de decepção, dias de frustração, dias que o autismo me impede de conseguir ou fazer alguma coisa, porque isso acontece. Então, que pelo menos tenham dias bem vividos. Então, quando você lida com o seu diagnóstico, descobre o seu diagnóstico, aceita, passa por um processo de aceitação, você tem a síndrome do impostor, você se compara, como eu disse um pouquinho antes, mas quando você entende que você não vai mudar quem você é, então que você possa viver a sua melhor versão sendo uma pessoa autista, as coisas começam a mudar. E esse rótulo começa a ser um rótulo muito bom na sua vida. Por que eu tô chamando de rótulo? Porque eu reparei que muitas pessoas ainda estão falando que autismo é rótulo. Então, já que eles querem falar que é rótulo, então tá tudo bem, é um rótulo. Mas é um rótulo que é quem eu sou. O seu nome é um rótulo, o meu nome é um rótulo. Todo mundo me conhece porque eu sou a Giovana, né? Quando eu nasci eu recebi este nome, eu recebi este rótulo. Então, se o autismo é isso, então tá tudo bem, então vamos rotular e ser feliz, sabe? E eu acho que era isso que eu queria trazer nesse vídeo, era mais um bate-papo. Não sei se ficou bem entendido, comenta aqui. Se tive um devaneio aqui, ou se realmente fez sentido pra você essa questão de que às vezes algumas coisas atrapalham o diagnóstico, mas é que ele é importante na nossa vida. Então, é isso. Deu a entender? O que você tem a mais a acrescentar nesse vídeo? Comenta aqui. O vídeo é esse, eu espero que de alguma forma ele tenha te ajudado, nem que seja te acalmando no momento de questionar, será que eu sou autista? No momento de aceitar, ou que esse vídeo seja para mandar para alguém que ainda teima em dizer que você não é autista. Então, é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau!